pai precisou voltar 40 quilômetros para buscar as filhas. Sabe por quê? Ele parou em posto de gasolina embaixo do Guandu, isso aqui no nosso estado. E sem que ele percebesse, as meninas desceram do carro para ir ao banheiro. Ele não viu, voltou pro carro e, ó, seguiu viagem, foi embora. As meninas ficaram para trás. Só 40 quilômetros depois, o homem foi sentir falta das meninas, gente. Quando voltou, aqui as crianças estavam no conselho tutelar. Imagina o desespero desse pai. Aí depois de tudo, aí o que aconteceu depois de tudo? Tudo ficou esclarecido, a família seguiu viagem e deu tudo certo. Mas imagina o desespero quando esse pai está dirigindo, olha para trás. Quê? Cadê as crianças? Mas aqui, cá entre nós, não dá nem para culpar esse pai. A verdade é que todo mundo anda muito exausto e os esquecimentos acontecem mesmo. E você, me conta, como é que anda a sua cabeça? Vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio? Vem cá, eu recebo Patrícia Marilac, psicóloga. Obrigada, Paty, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, viu? Obrigada, Vera. E a gente também recebe aqui a Edilene Martins, que ela também tem uma história nesse sentido aí, que sobrou até para criança também, né, Edilene? Boa tarde. Boa tarde, Vera. O que aconteceu? Menina, eu trabalhando muito, com 2 filhas pequenas, de manhã na creche, vai trabalhar. Voltei do serviço e não passei na creche. Fui lembrar depois de 2 horas que estava faltando alguma coisa dentro de casa, estava muito silêncio. Lá vou eu correndo na creche, as minhas filhas lá na creche, só as 2, o resto já tinha tudo indo embora. Qual foi seu sentimento quando você se deu conta que as crianças não estavam em casa? Perdi minhas filhas, gente. Onde que tá? Que impotência é essa? É desesperador, né? Nossa, é muito, muito, muito. Já aconteceu do meu marido perguntar, já pegou o Maiteu? Ai, meu Deus, deixa eu ir. Não, eu tô indo. Na verdade, eu também já tinha esquecido, eu só não admiti para ele. Vem cá, a que ponto pode chegar, Patrícia, esse nosso esquecimento? A gente está falando do nosso bem maior, nossos filhos, né? Isso daí é inegável, mas infelizmente a gente vê que o dano que isso pode trazer para a nossa vida, né? Beta, a gente vê as consequências, mas a gente não vê o prévio. Então, eu sempre falo, a gente toma banho, a gente escova os dentes, mas a gente não limpa a mente. E aí é necessário a gente fazer um resgate de como que foi o nosso dia, que a gente se dê tempo para respirar, que a gente se dê tempo para se autocuidar, porque senão isso fica frequente mesmo. O esgotamento vem e aí a pessoa se dá conta mediante as consequências. O importante é se dar conta antes das consequências acontecerem, sabe? Então, como que está o seu autocuidado? Como que está o seu momento? Você se coloca na agenda? Geralmente a gente coloca o trabalho na agenda, a gente coloca os outros, mas e a gente está lá na agenda? Autocuidado? É para pensar. E a gente para pensar na situação desse pai. Imagina, ele estava ali seguindo viagem, ele não teve culpa, as crianças desceram do carro sem falar nada com ele, né? No automático, a gente vê que a gente liga o piloto automático. Literalmente foi o que esse pai fez, né? Acontece muito isso. Isso se dá, Beta, ao que a gente fala no termo em inglês chamado mindfulness, ou presença plena. A gente está tão atarefado pensando nas coisas do passado e nas coisas do futuro que a gente está deixando de ficar presente. Muitas vezes por causa do celular, muitas vezes por causa da nossa mente autorreflexiva, que vai trazer nossas outras coisas. Então, é um grande convite e um grande desafio as pessoas conseguirem estar de presença plena no aqui e no agora. E aí isso acaba se tornando, infelizmente, comum, mas não deveria ser, né? E é verdade aquela história que, por mais que a gente esteja, por exemplo, almoçando, assistindo televisão no celular, a nossa mente não consegue focar em tudo ao mesmo tempo, né? Aí, às vezes, a gente está comendo sem lembrar até o que comeu. Você já teve essa sensação também? Já tive essa sensação. É muito estranho. Eu já tive aquela sensação também horrorosa, por exemplo, de, às vezes fazer um caminho e falar assim, depois que eu chegar em casa, nossa, eu não lembro nem do meu trajeto, não lembro nem qual foi o caminho que eu peguei. Isso é preocupante quando a gente chega nesse ponto? Beta. Então, assim, é importante a gente se cuidar. Como eu falei, aonde estava a cabeça no trajeto, né? De casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, mais importante do que você ter esse insight, ou seja, essa queda de ficha que você percebeu que você faltou esse nível de consciência, é você analisar por que me faltou esse nível de consciência e o que eu posso fazer
para eu não repetir. Então, o piloto automático é a repetição, né? E aí, como que você faz isso? Qual é a técnica? Imputa novos hábitos na sua rotina. 5 minutinhos antes de dormir, faz uma reflexão, anota como é que foi o seu dia, quais foram os seus aprendizados, o que pode ser de melhor, né, no dia seguinte. Então, assim, e tem esse momento de autocuidado. Autocuidado não só com o nosso corpo, não só indo para a academia, mas com a nossa mente, com o nosso espírito, né? Então, que o autocuidado ele seja de forma bem completa, complexa, porque o ser humano é integral e subjetivo, né? Gostei então... dessas dicas aí da gente anotar, hein, Edilene? E você aí de casa, conta aqui pra gente no nosso WhatsApp, vai aparecer aqui o QR Code aqui, ó, na nossa tela, manda aqui que eu vou ler, tá bom? No nosso WhatsApp, o que você já esqueceu também? Como é que foi essa loucura? Como é que foi resolver isso? Vamos ver então agora o vídeo da Emanuele. Olha só, ela mandou um vídeo pra gente, um depoimento contando uma situação que ela viveu por conta dessa correria do dia a dia. Solta aí pra gente ver. Eu estava saindo com as crianças e aí eles me pediram milho. Eu liguei o fogo e simplesmente esqueci. Saí, fui pra Guarapari. Pensa, eu moro em Cariacica, em Campo Grande. Fui pra Guarapari, deixei a panela ligada. Quase que botei fogo no prédio todo. Uma fumaça, todo mundo ligando. Daqui a pouco a fumaça saindo da minha porta. O síndico me procurou. O que é que me salvou? A fechadura eletrônica. Mas, gente, é muito perigoso. A gente precisa redobrar a atenção, porque essas coisas podem causar acidentes gravíssimos. Obrigada, Manu, pela sua participação, sua contribuição. E isso mostra, né, a que ponto realmente os perigos que a gente pode, nesse piloto automático, a gente pode acabar causando na nossa vida e na vida dos outros também. Pensa ali no prédio dela, né? O desespero. Você já viveu alguma situação também assim, panela no fogo? Já vivi. De sair, achar que tinha desligado o fogo e no meio do caminho, bem distante, lembrar que eu tinha deixado algo no fogo. Ter que voltar e chegar lá já tá quase pegando fogo mesmo. Tava quase nessa situação ali. Tava. E depois do que aconteceu, por exemplo, com as suas filhas, aconteceu de novo? Não, graças Não? a Deus não. Ficou tranquilo, consegui controlar a situação certinho, não aconteceu, não esqueci de novo não. Opa, peraí, acho que você está esquecendo de lembrar de uma coisa. Foi você que esqueceu do aniversário do dia da filha? Foi. Do dia do aniversário da filha? Foi eu mesma. Tá vendo como é que eu tô te lembrando? Que história foi essa, Edilene? Menina, eu tenho uma que faz aniversário em janeiro e outra em julho. Ah, Só que de janeiro sempre dia 18. E deu um apagão total. Passou o aniversário da menina, da filha? da filha. E aí? Eu esqueci. Eu fui lembrar 10 dias depois. E ela não comentou nada? Ficou em silêncio. Não me falou nada. Ficou chateada? Bastante. Imagino. Tanto que agora, como ela não mora aqui, né? Mora no Mato Grosso do Sul, aí eu já tento ficar antenada para não ter chateamento. E esse ano, para completar ainda, mandei mensagem logo cedo. Ela estava brava comigo, porque a mensagem caiu lá para baixo. Ela falou, achei que você não tinha lembrado de mim, não. Então, são situações que a gente acaba ficando presa com uma situação E numa complicada. saia justa ainda, Sim. ó. A Clara Ribeiro participa com a gente aqui no Facebook. Ela diz, a minha filha tinha 3 anos, eu esqueci ela na igreja. Entramos no carro e quando chegamos em casa, o pastor ligou. Claro, vocês esqueceram a Dávila na igreja. Meu pai, imagina. Também tem outra pessoa falando, Roberto, eu ando muito esquecido ultimamente. Um dia eu esqueci o celular dentro da geladeira. Gente, e só fui perceber quando eu fui pegar algo na geladeira. A Adriana comenta, olha, gente, é muito esgotamento emocional, estresse, isso pode acontecer. Outra pessoa também contribui com a gente no assunto. Uma vez, quando minha filha tinha 2 meses, esqueci ela no caixa do mercado, no Bebê Conforto. Peguei as compras e esqueci dela. Quando eu estava saindo do mercado que eu lembrei. Aí eu fiquei muito mal com isso. Tem isso, né? Principalmente envolvendo crianças, os pais se culpam depois também, né, Patrícia? Como é que ele trabalha essa culpa? Eu acredito que, assim, todo sentimento e emoção, quando emerge para te contar alguma coisa, né? Então, mais importante do que você ficar se autoflagelando porque a culpa apareceu, opa, mas por que isso aconteceu? Igual ela, esqueceu o aniversário da filha, a culpa que ela ficou. E pensar em estratégias para isso não continuar. Então, assim, o uso de uma agenda, né? Diminuir um pouco o uso das próprias redes sociais, porque as redes sociais em excesso faz com que a gente vicie o nosso sistema dopaminérgico do cérebro, que é o sistema responsável pela recompensa e pela motivação. Então, assim, mais uma vez, é olhar menos para fora, olhar mais para dentro e estar de presença plena.
Tem mais uma pessoa que diz, olha, Beta, no final do ano, uma mãe deixou uma lembrancinha para os professores da sala. Eu jurei que não tinha Camila na sala. Trabalhei o ano inteiro com ela e não lembrava o nome dela. Olha isso, gente. Já esqueci minha filha na escola e meu marido, voltando do trabalho, passou na porta da escola e viu a menina agarrada na grade. E aí tem esse detalhe, como é que depois você conta isso para sua filha? Igual esse pai lá de Baixo Guandu, as meninas esperando depois de 40 quilômetros, dá o quê? Quase uma hora ali esperando pelo pai. Né? Imagina essas crianças no conselho tutelar e falam assim, meu pai me abandonou. Tem isso ainda, né? Como é que você se retrata com a criança? Como é que você explica isso para ela? Acho que a primeira coisa, Beta, é saber que nós somos humanos. E o humano é gloriosamente falível, né? Então, você saber reconhecer o seu erro e saber lidar com o seu erro vai fazer com que você se torne espelho para os seus filhos também aprenderem. Porque o erro, na verdade, nada mais é do que um aprendizado, se ele se tornar um aprendizado de verdade, né? Então, é calçar o chinelinho da humildade, pedir desculpas, explicar o que aconteceu e rever essa forma de vida, que eu acho que é o mais rico mediante a todas essas experiências. Ai, gente, tem um relato aqui até triste demais, a mãe disse, que eu esqueci minha filha no velório do avô dela. Quando eu entrei no carro, eu vim embora, aí eu lembrei dela. Ela falou, detalhe, eu moro em Cariacica e o velório foi em Vila Velha. Ó, a gente está rindo, mas a gente imagina o desespero, né? A mãe ali enfrentando a dor da perda do avô e ainda depois chega em casa, cadê minha filha? É desesperador, gente, depois dar conta, assimilar o que está acontecendo com a gente. E às vezes as pessoas não assumem que estão sobrecarregadas e continuam trocando pneu com o carro andando. Né? Acho que o principal é a gente saber reconhecer também que a gente precisa desacelerar. É igual um carro mesmo, né, Beto? O carro é feito de acelerador e de freio. Então, é ter esse momento de pausa. Se você não se dá esse momento de pausa, você vai ter esse momento de pausa. Não se preocupe, por bem ou por mal. Não é pelo amor, é pela dor, né? Então, assim, às vezes a gente vai, quando acontece alguma coisa mais grave, de uma forma mais curativa. Mas que tal a gente agir de uma forma mais preventiva? Né? Com mais saúde, com mais bem-estar, com mais felicidade. Então, é esse desenvolvimento integral mesmo do ser humano. Como é que tá hoje, Edilene? Hoje tá tranquilo, tá tranquilo. Ou o tempo tá passando e só tá piorando? Deu uma pioradinha. Agora de mãe, a avó, tá tudo piorando. Porque as demandas só vão aumentando, né? As demandas, as responsabilidades, você é confeiteira. Já esqueceu também alguma encomenda? Já. Ai, meu pai. Tô falando, gente, as demandas só vão aumentando. E aí já se retratou também? Retratei. Mas eu tive que fazer de última hora bem rapidinho para não deixar o cliente na mão. Deu um jeito, Dei. deu um jeito. O Mas eu importante. esqueci. E aí, como é que ficou a situação? O sentimento que você sente de decepção consigo mesmo é a pior coisa. Não tem castigo maior que esse sentimento, né? Mas, graças a Deus, eu consegui fazer o bolo da pessoa, entregar a tempo ainda. Mas... E todo mundo está sujeito a isso hoje em dia, né, Patrícia? Não adianta se culpar, ser a única. Você não tá sozinha na história, não, né? Exato. É aquela coisa, né? É se cuidar. Então, mais importante do que dar conta de resolver naquele momento, porque a gente quer dar conta, a gente é bombeiro, né? Apaga incêndio. A gente deu conta, mas e aí? E a reflexão? Ficou para lá? Então, é hora de pensar o que a sua emoção e o seu sentimento te traz mediante o que você pensa sobre você mesma. Perfeito. Ó, Edilene, obrigada pela sua presença. Obrigada, eu. Dá um beijo nas crianças, eternamente crianças.